mercado vender, que não é o mercado de hoje, não é tudo. A minha mãe morreu com 90 anos, meu pai com 92. Tenho uma avó, a minha avó materna morreu com 102. Portanto, eu sou de uma geração que vivemos muito na pobreza. Dona Esther, eu não sei se sente confortável de falar aqui sobre um assunto que eu acho que era importante nós falarmos, porque há uma diferença, não é, de antigamente para agora. E a Dona Esther divorciou-se nova, numa fase em que se calhar o divórcio não era bem aceito, principalmente para a mulher. Quero falar um bocadinho sobre isso. Acho que era interessante, e mesmo aqui para estes jovens perceberem que realmente os tempos mudaram muito, não é? Quando a minha filha nasceu, eu não casei. Ela nasceu sozinha. Mas o pai era como é que é dizer, um Dom Juan, que ia para as noitadas com outras mulheres e quando chegava à casa era de manhã, tomava banho e ia-se embora outra vez. E depois tivemos que nos separar. Depois conheci o pai da minha filha, agora o último. Mas foi a Dona Esther que não aceitou ter assim um matrimónio, não é? Decidiu então romper do que estar a viver assim. Sim, eu gostava muito de ter um homem que não era para mim, que era para outras. E então foi quando dei-lhe um pontapé e ele pôs-se a andar. Tive que dizer assim, já tínhamos a filha. Pois claro. E como é que foi essa situação do divórcio nessa altura? Não era casada. Mas separou-se, Separou-se, sim. Acha que foi bem aceite? Não era bem aceite. A gente já sabe que não era bem aceite. Uma mulher naquele tempo ter um filho e não ser casada não era bem aceito. Mas a família dele aceitou, porque lá está tal coisa. Ele era um Dom Juan, fazia os filhos e depois punha-os em casa da mãe. Há mais. Quando tinha 15 anos, vou dizer uma coisa que eu ainda hoje não gostei de fazer, mas eu aos 15 anos sabia tanto da vida como sabe hoje uma criança de 2 ou 3 anos. Um rapaz que veio, só gostou de mim, quis começar a namorar. E aos 15 anos estava grávida. E então, para a minha mãe foi um choque, para a minha família, mas casámos, tínhamos que casar. E assim foi. E que o meu homem, aqui, disse mal honesto, a senhora era no telemóvel, mas... As raparigas também estavam numa aula diferente e havia o liceu feminino, e no liceu feminino elas não podiam sair cá fora. Elas tinham uma espécie de uma jaula que era, portanto, o gradeamento, e a gente, às vezes, para ir namorar raparigas, tínhamos que ir ali por volta das grades para tentar conhecer esta e aquela, porque não era permitido, tinha que se andar com uma batinha e por aí fora. É, coisas do passado, quer dizer que hoje muita gente se calhar não tem esse conhecimento. Então, para quê? Não havia tanto, havia, claro que havia, ouvia-se falar as coisas, ouvia-se, mas não era tanto quanto Os casais agora casam, mas querem ter a mesma liberdade quando eram solteiros, mas não pode ser. Depois desentendem-se, depois quem paga muito são os filhos, coitadinhos, que ficam... Eu acho que não vou repetir muita coisa do que a Dona Branca disse, porque ela disse muita coisa que é verdade, mas eu acho que hoje há muita falta de respeito dos jovens para os adultos. E isso começa muitas vezes em casa. Em casa já há muitos distúrbios. Há lares que é um inferno, que o pai bater na mãe, e isto é que se vê nas televisões. Não existe nada disso, ainda bem, porque, por exemplo, para reproduzir por hipótese uma cassete de vídeo
que nos vai dar o que nós estamos agora aqui a fazer, que está a ser gravado num cartão. Naquela altura era gravado numa cassete, e para reproduzir tínhamos um trabalhão enorme para irmos buscar uma determinada frame, porque tínhamos um magnetoscópio, ou seja, um gravador de DVD, e tínhamos que andar a percorrer para trás e para a frente até encontrar o que a gente queria. E hoje é muito mais fácil, porque a gente facilmente encontra num suporte magnético o sítio onde a gente quer mexer ou cortar. É completamente diferente. Posso lhe fazer uma pergunta? Hoje em dia você nota muita diferença dos tempos antigos? Muitos. Como por exemplo, pode dizer alguns? Falta de respeito entre as pessoas. Isso é o principal. Agora, nem o obrigado já sabem dizer. Vamos na rua, vão a dizer asneiras, coisas que era impensável no nosso tempo. Sei lá. Meu pai não admitia uma asneira à gente lá em casa. Ninguém podia dizer nada. É um vandalismo autêntico, comparado com os tempos antigamente. Eu lembro-me quando estava em Lisboa, mesmo depois de já estar em África, que vinha cá de férias, nós íamos ao teatro, saíamos do teatro à meia-noite, e íamos por aquelas ruas fora, alegres, satisfeitos, até chegar a casa. Tu vais lá fazer isso hoje? Não vais, pois não? Falta de respeito pelas pessoas, de tudo. E essa é a maior diferença que eu noto hoje em dia. Esta gente mais nova vão passar por uma fase. Nós tivemos aquela liberdade até àquela altura. E depois vieram ali uns anos dourados que a gente trabalhava, mas também se ganhava mais ou menos, a gente conseguia pagar as nossas dívidas. A dada altura, de há uns anos para cá, o dinheiro começou a encolher, ou não sei o que é que se passou, aquilo começou a encolher. Esta gente mais nova já estão a sofrer na pele coisas que nós não sofremos tanto. Eu pagava 200 euros de casa, para mim e para o meu marido. Aí vai lá, onde é que está agora uma casa de 500 euros? Os ordenados. Isso agora é um quarto. É um quarto, e um quarto são 400 euros, 300 euros, Mais um quarto. Olha. Porque hoje em dia já é difícil a gente encontrar um menino bem comportado, pronto. Já é a maioria, não é? Mas eu vejo, eu estou aqui, todos os dias passo aqui, por vocês, não é? Aqui. A maior parte deles, eu fico assim a olhar. Mas o que é que nós temos para o nosso futuro? Mas será muitos palavrões, muita falta de respeito, pontapés a isto, pontapés ali naquilo. Eu estou a dizer que quando a nossa geração acabar, não sei qual será este mundo. Não sei. O problema para mim já está tudo bem. O que eu às vezes tenho pena é desta gente jovem que vão se deparar com o problema. Vão sofrer. Porque nós estávamos preparados. Eu hoje sou uma pessoa bem resolvida, se não puder comer batatas, faço só as batatas e mais nada. E está bom, e está-se bem. E não há diferença nenhuma. Pois, eu se não tiver mais nada, eu faço ali as batatinhas e como é que costumo dizer, já tenho dinheiro para a carne, como só não quero saber disso. Mas cara alegre, e pronto. Mas esta juventude de hoje é diferente. Não estão preparados para o que aí vem. Mas pronto, vamos lá ver. Pode ser que isto mude e que a gente se engane. O facto de existir a internet permite hoje em dia coisas que eu gostaria de ter tido quando eu trabalhava como eletrónico. Porque eu hoje preciso, por exemplo, saber um determinado circuito integrado, qual é a composição interior, quais são as tensões, qual é o sinal de entrada, o sinal de saída e essas coisas todas. E naquele tempo nós tínhamos zero informações. Era muito restrita. Tínhamos uns books muito grandes, que nos custavam 300 escudos, 400 escudos, para a gente poder ler e víamos lá os pinos, mas hoje em dia não. Hoje a gente vai à net, mete lá a referência do componente e aparece um PDF que nos diz como é que aquele componente funciona, qual é a temperatura, tudo. Nesse aspecto é muito melhor. Depois do 25 de Abril, quisemos abrir
dão mais para os filhos, aquilo que nós não tivemos, quiser dar mais aos filhos, mas houve alguns que não conseguiram Não souberam aproveitar. aproveitar. Sim, não souberam aproveitar. Alguns não. E depois começaram a abusar. E como adquiriram tudo por nada, continuam nessa vida. Eram mais saudáveis esses bailes do que são agora as discotecas. Agora as discotecas é beberem até caírem, Também é beberam, facadas em A, B e C, os bailes sempre temos aos bailes e não havia. Às vezes, quando a pessoa saía do baile, lá estavam caídos à porta de bêbados, caíam ali, ficavam caídos por ali. Era muito usual. Quando a gente às vezes saía, Mas estava logo ali a polícia, logo em ação. quando a gente saía, estavam eles Agora ali sim, caídos. agora já não tem a ver Não, com a não, polícia. não. A polícia tem... A educação essa tem que ser dada em casa. Não quer dizer que o professor não possa complementar, dizer assim, olha, pá, portaste mal, não faças isso. Mas isso é um complemento. Agora, a educação não é na escola. Mas há muitos pais que pensam que a educação é na escola. Por isso é que depois se vê estas situações em que... Eu tenho uma máxima que é assim, antigamente, e aconteceu comigo, quando a gente ia para a escola, dizia-se assim, olha, ele está aqui, se ele se portar mal dele. Hoje é o inverso. Vão pôr o menino à escola e dizem, olha, vai para a escola. Se houver algum problema na escola, diz-me que eu vou lá resolver o problema. E depois é isso que nós vemos, professores agredidos e por aí fora, coisas que antigamente não existiam.